às vezes demora um pouquinho. E o outro link deu certo, professor? Opa, perfeito. Deu certo. Legal, olha lá, já está gravando. Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Ok, deixa eu ver se dá para ver aqui a quantidade de pessoas que nós estamos aqui. Deixa eu ver, acho que lá no chat dá para ver, não dá? Não, no chat aqui para mim não aparece. Será que são? Não. Bom, vamos lá, não sei, mas. Pessoa. Oi, 16 pessoas, professor. onde você está vendo? É que eu estou no celular, né? Bem em cima, onde está aparecendo a reunião, a gravação da reunião, aparece 16 participantes. Então, para mim não tem aqui, tá vendo? Eu estou tentando clicar em algum lugar, mas ele não está me dizendo. Opções, galeria. Bom, tá bom. Seja 16, então. Primeiramente... Professor, Oi. sem querer te interromper, já interrompendo, vai ser só a nossa turma na sua aula ou vai ter outros cursos? É exclusivo. Muito Aula bom, particular. melhor. Aula particular para Perfeito. vocês. Tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Ok? E hoje é o nosso primeiro dia da nossa aula de finanças corporativas e análise de investimento. Ok? E eu sempre digo para o aluno que o primeiro dia é um dos dias mais importantes. É o dia que a gente deixa as coisas bem claras para todo mundo. Né? Qual é o trabalho, como que é a rotina. Porque cada professor e cada sala tem um tipo de comportamento. E eu acho que é importante a gente ter uma boa relação com os alunos e os alunos com o professor também, até mesmo para a gente melhorar o entendimento. Vocês concordam com isso? Ok? Outra coisa, eu vou falar com vocês o tempo todo, mas além de uma mãozinha também, que às vezes eu esqueço que alguém levantou a mãozinha, vocês podem abrir o microfone, pode me interferir, pode perguntar, opa, a Emily já levantou a mãozinha lá. Tá? Legal, então eu tá vendo, então eu vou... Tá, porque eu acho que é importante para não ficar aquele monólogo, só o Datrino que fala, os alunos que escutam, eles têm dúvida, a gente tá... Mas vamos lá, Emily. Ô, professor, é que essa aula, assim, quando fala análise de investimento, a gente vai aprender a investir alguma coisa do tipo? Seria bom. Com certeza. Nós vamos usar algumas ferramentas que você vai usar na sua empresa, na sua vida privada também, como investidor, e usando inclusive HP12C, aprendendo a usar algumas técnicas, como não sei se vocês já ouviram, no curso de vocês, como Payback, TIR, VPL. Vamos lá, de uma maneira bastante simples. Só estou antecipando, tudo isso eu ia falar durante a aula, mas já que você perguntou, vamos tirar essa dúvida realmente. O payback, de uma maneira bastante simples, é dizer assim, você vai investir, eu tenho 10 mil na minha conta, eu quero investir em alguma coisa. Qual é o tempo que vai me dar o retorno desse meu investimento? Ponto final. Então, ele vai te dizer apenas em tempo. O TIR é a abreviação de taxa interna de retorno. Então, você tem os mesmos 10 mil, você quer investir, e você sabe que lá no banco você pode aplicar esse dinheiro vou colocar uma aplicação boa, 2% ao mês. Ok? Então, ele vai dizer que você tem uma taxa de atratividade. O que é atratividade? Se você não investir nesse seu negócio com seus 10 mil reais, você poderia deixar o dinheiro paradinho lá no banco e ele te daria um retorno aí de 2% ao mês. Tudo bem? Então, é lógico que para que esse negócio seja interessante e que você opte por fazer este investimento nesse outro negócio aqui com seus 10 mil, tem que ser superior aos 2% ao mês. Concorda? Uma outra técnica que nós vamos aprender também é o VPL, que é a abreviação de valor presente líquido. Ou seja, você investiu os 10 mil, quando é que vai te retornar, além dos 10 mil, mais alguma coisa para o seu bolso? Então, isso que a gente vai aprender a calcular, usando HP12C. Então, ela é bastante interessante, você pode usar para a sua empresa, você pode usar para a sua vida privativa. Aliás, eu até brinco com os alunos que... Eu ia contar um pouquinho a história, mas vamos antecipando lá também. Sabe que eu estou na Campus Sales já há 33 anos, né? Muito mais tempo do que muitos de vocês
não tem de idade. Eu tenho certeza que o Venâncio não tem 33 anos. Então, quando ele nasceu, eu já estava na Campos Sales dando aula. Ok? E essa disciplina eu já dou uns 15 anos. E no começo, quando eu perguntava assim, tem alguém que investe na Bolsa? E sempre tinha alguém que dizia, não, Datrino, para investir na Bolsa tem que ser cara que tem dinheiro. E hoje vocês sabem, como gestores financeiros, que para investir na Bolsa não precisa ter um valor tão alto também. Hoje está cheio de propaganda, não só de banco, como de outras financeiras também, que dizendo que com R$ 100 não é um valor tão alto, concorda? Já dá para você começar a investir na Bolsa também, já dá para você acompanhar o mercado, já dá para ver o que você está ganhando, qual é o momento certo de você estar comprando as ações, que momento certo é a hora de você estar vendendo as ações, e também está cheio de empresas que estão fazendo esse trabalho para vocês. E, aliás, eu diria para vocês, os bancos já fazem esse trabalho também, onde o seu próprio gerente vai te sugerir assim, você quer fazer uma aplicação que, sei lá, 30% desse seu valor aqui eu coloco na Bolsa de Valores? Então, quem estará acompanhando esta oscilação da Bolsa não é você, o cliente, e sim o próprio banco, e no final, do que você queira saber do mês, do final do ano, você sabe o que você ganhou. Mas é lógico, dependendo da Bolsa, você tem um risco maior, do jeito que você pode ganhar mais, o risco pode ser maior. Cada vez que você tem um risco menor, o ganho é menor. Eu sempre brinco e digo, poupança é o menor risco, porém, é o menor taxa que vai te pagar de juros, concorda? Porém, talvez bolsa seja uma taxa interessante, mas você tem alguns riscos, né? Quem acompanhou esses dias a nossa bolsa aí da Petrobras, viu, né? Só a interferência do governo aí e a troca de presidente já alterou, muita gente perdeu dinheiro, então se você tiver pressa do dinheiro, você está muito ali precisando vender, e se alguém vendeu essa semana, com certeza perdeu dinheiro, ponto final. Então, bolsa também tem que ser uma coisa que você tem que levantar. Thalita, pode falar, Thalita, sinta à vontade. Thalita levantou a mãozinha. Professor, nessas análises de investimento entra a renda fixa também? Sim, renda fixa, renda variável. Nós vamos aprender como calcular isso. A própria poupança mesmo é um misto disso. 0,5% mais a TR, que é um índice do governo lá que fica mais ou menos ao bel prazer dele também. Ok? Emily, fala, Emily. A Emily levantou a mãozinha. Emily, liga seu microfone. Ah, sim. Você falou aí que se colocar no banco é mais segurança, só que quase nada de juros, né? De rendimento, quer dizer. A Nubank, ela tem um porco lá, né? Um porquinho, que aquilo não é poupança, né? Como funciona? O senhor já viu? Que banco, desculpa? A Nubank. Não, nunca vi. Nunca viu? É interessante ele é diferente. Aí eu queria tirar dúvida sobre ele, mas você nunca viu, né? Eu não conheço, mas é bom, de repente, se alguém conhece, Emily, é legal trazer para a sala de aula esses estudos de caso. De repente, são novidades que... O ano passado eu lembro que alguém me perguntou também das Bitcoin também, se era interessante, e eu me lembro que eu comecei a pesquisar e analisar, e alguém até me disse, mas olha, isso não é oficial ainda, então acho que enquanto não oficializar, é complicado você ficar explicando para alguém uma coisa que ainda não é oficial, né? Ela é oficiosa, mas a gente sabe que já tem gente aplicando e ganhando dinheiro também, entendeu? Mas é legal, Emily, se você souber de alguém, se souber, né, traga para a sala de aula para a gente estudar, para a gente conhecer, todo mundo conhecer junto. Legal, isso, parabéns pela iniciativa de vocês aí, legal. Tá? Bom, pessoal, deixa eu só mais ou menos fazer uma programação hoje com vocês, ok? Qual é o objetivo nosso hoje? Eu queria me apresentar, dizer como que é meu comportamento, como que é a minha atitude, como vai ser a disciplina, ok? E depois eu queria, e nós somos obrigados, não só eu, Datrino, como todos os professores são obrigados a apresentar o plano de aprendizagem também, ok? Hoje vocês estão tendo aula comigo, ok? Mas ontem vocês estiveram com o professor Milton, concorda? O professor Milton não comentou sobre o plano de aprendizagem com vocês, inclusive, ontem? Sim, Venâncio? Tô. Sim, Isso, legal. Então, isso nós somos obrigados a fazer. Por quê? Porque no determinado período, a própria faculdade, o próprio MEC, pergunta para o aluno assim, olha, durante o seu curso, em todas as disciplinas, mais específico, lá no terceiro módulo, na disciplina de finanças corporativas,
o seu professor passou o programa de aprendizagem da disciplina, ele comentou, debateram, vocês estão de acordo, tudo certo? E às vezes o aluno esquece. Então é importante que a gente fale, está ficando gravado aqui, depois quem não estava presente também, a gente vai verificar aqui, vai estar gravado aqui para que todo mundo fique sabendo também. Tudo bem? Mas depois eu queria entrar no plano de aprendizagem, comentar, e depois aí eu entro no capítulo 1, ok? Que eu já está lá no AVA, mas não se preocupe que eu nem mandei para o Venâncio para não criar uma expectativa. Porque senão você vai dizer, bom, o Datrin vai falar isso, vai falar aquilo, mas... E o plano de aprendizagem, se alguém der uma olhadinha lá na última página, tem um cronograma de cada uma das 8 unidades de aprendizagem. E a nossa unidade de aprendizagem 1 é hoje, mais a semana que vem. Então, nós temos hoje, que é dia 2, estou aqui com o calendário, não é isso? Hoje, que é dia 2, e temos também o dia 9. Tudo bem? Então, se eu não terminar hoje, não se preocupe, que eu vou terminar dia 9. Vou comentar também de quanto vale cada peso de cada uma das atividades. Vou comentar das avaliações, como que é o critério de avaliação meu da Trino, que eu acho que isso é importante deixar bem claro para o aluno também. Ok? Sem contar também outra coisa que eu deixo bem aberto para vocês, que alguém já até me perguntou aí, Datrino, só está a nossa turma? Só o terceiro, gestão financeira, que é uma maravilha. Ô Venâncio, me confirma aí, eu fui verificar agora, tem 54 alunos matriculados nessa turma. Eu achei, tinha informação que era menos, mas que bom. Não é tudo isso, não. Então, será que... São 30 e poucos, né, Venâncio? Isso, eu tinha essa informação. E aí, se eu for lá no número de alunos dentro do... Mas eu acho que tem coisa em duplicidade, eu achei também. Eu falei, 54, eu nunca soube dessa quantidade de alunos. Mas tá bom, porque eu já tinha informado que era 30 e pouco, acho que eu tinha até perguntado para você, né, Venâncio, não é isso? Se o senhor quiser uma dada que eu tenho, o pessoal que trancou, Tá. Então tá bom, então eu vou acertar, porque deve ser algum problema lá no Avala também. Tudo bem? Bom, então, pessoal, deixa eu só me apresentar rapidinho, dizer quem sou eu. Bom, meu nome é Roberto Datrino, mais completo, Roberto César Datrino. Mas se você perguntar na faculdade o que é o Roberto, ninguém sabe, porque tem meia dúzia de Roberto. Agora, o Datrino, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é, porque Datrino só tem eu, que é descendente de italiano, não é muito comum esse nome, concorda? Então, sinto bem à vontade, pode chamar de Datrino. Outra coisa também, que eu não tenho aquela preocupação, é Roberto, é você, o senhor, não se preocupa, tá? Tenho os meus 62 anos, mas quando o aluno me chama de você também, eu não me preocupo, não me sinto mais novo nem mais velho, eu acho que é uma maneira de você trabalhar, tudo bem? Então, o respeito, eu sempre digo para os meus filhos também, que o respeito é outra coisa, concorda? Você precisa respeitar todo mundo, eu preciso respeitar o aluno, ele precisa respeitar o professor também. Mas não é pela idade, não é por chamar de senhor ou de você que vai respeitar ou deixar de respeitar também, tudo bem? Então, sinta bem à vontade. Bom, já disse para vocês no começo que eu estou na Campos Sales simplesmente há 33 anos. Adoro a Campos Sales, ok? Estou como coordenador já há mais de 10 anos, acho que 10, 12 anos, desde quando iniciou os cursos de logística e de gestão financeira. Ajudei a estruturar, já mudamos por várias vezes, porque é necessário que o MEC volta e me exige, porque o mercado precisa que a gente atualize também, ok? Então, eu gosto muito da Campos Sales, adoro a Campos Sales, estou na coordenação, dou aula para vocês, dou aula também, o semestre passado, para o pessoal do segundo de logística, eu dei pesquisa operacional, eu dou na quinta-feira para o pessoal de logística e o pessoal de administração, que aí é junto, é uma turma grande, o ano passado tinha 121 alunos, é uma turma enorme, ok? Gestão da produção e operações, que eu adoro essa disciplina, sempre trabalhei na área das empresas, na área de produção, na área de logística, trabalhei na área de finanças também, de uma empresa, ok? Deixa eu ver que ele está me pedindo alguma coisa aqui. Não, esquece. Ignorado aqui. Bom, vamos lá. Desculpa, ele está pedindo alguma coisa aqui. Então, eu sempre atuei na área de logística, de transporte, recebimento. É uma área que eu gosto. Eu coordeno um curso de logística, de gestão financeira também. Ok? E eu diria assim, que eu gosto muito quando o aluno também veste a camisa da faculdade. Veste a camisa da empresa, vocês já ouviram esse termo, não é isso? Eu acho muito legal. Eu sou formado pelo Mackenzie em 1980,
E eu lembro que naquela época eu comprava os cadernos do Mackenzie, que tinha um M enorme, vermelho. Eu comprava camiseta do Mackenzie, eu comprava mochila do Mackenzie. Eu não tinha carro naquela época, eu andava de meio de transporte público, tinha o maior orgulho de expor o caderno, a camiseta, a mochila, sem problema nenhum. Então, acho que a gente tem que se sentir bem, tem que gostar da faculdade que a gente faz, como chama? Da empresa que a gente trabalha, porque aí a gente se sente bem, ok? E quando a gente se sente bem, a gente fala, eu não trabalho, né? Eu estou nessa empresa prestando um serviço e o dia passa muito mais rápido. Porque quando você não gosta da empresa, você fica naquela agonia. Pô, tem que levantar hoje cedo, tem que ir para aquela empresa, tem que ir para aquela faculdade, tem para aquele curso, tem para aquela disciplina, e aí o dia não passa, a noite não passa, e fica uma agonia. E a vida não foi feita para ser assim mal vivida, ok? Então, acho que a gente tem que gostar do que faz, fazer bem feito. E eu falo que eu gostava tanto da faculdade que eu acabei transformando meus filhos todos em mackenzistas também. E hoje eles gostam, vestem a camisa. Tem um que é um ótimo jornalista, o outro é um ótimo profissional de educação física. Todos professores universitários fazendo mestrado também aí no mercado de trabalho e dando aula à noite também. Então é alguém que está correndo atrás também, mas que gosta do que faz também e não fica naquela agonia de, né, fazer só por dinheiro, fazer só por obrigação, que aí cansa também, ok? Bom, pessoal, eu sou formado em Economia e Administração pela Universidade Mackenzie. O primeiro curso que eu fiz de pós-graduação foi na Fundação Vanzolini, dentro da Engenharia Politécnica da USP, que é ótimo esse curso na área de logística, de transporte, administração de materiais e transportes, ok? Depois eu fiz um curso de pós-graduação, MBA, em logística empresarial, envolvendo todas as disciplinas de logística, desde o início. Qual é a diferença do MBA com a pós-graduação stricto lato sensu? É que a MBA ela é voltada muito para as empresas, ok? Já um curso, por exemplo, de mestrado e doutorado, que é stricto sensu, é para quem quer ser pesquisador, para quem quer dar aula, mas se você for trabalhar na empresa, eles têm interesse que você faça uma pós-graduação lato sensu. E dentro do lato sensu, se você for fazer um MBA, o MBA é muito mais focalizado para as empresas, para a gestão de empresas, que é o que toda empresa quer e precisa, concorda? Então, acho que isso é importante você conhecer também. Tudo bem? Bom, depois eu fiz um curso de didática e metodologia para ensino superior também, porque eu estava dando aula, não sou formado em pedagogia, mas a gente sabe que didática e metodologia, de como trabalhar, de como poder postar o material para o aluno, de como poder trabalhar os conceitos, é importante você ter alguma noção também, ok? Depois eu fiz um outro curso também de metodologias ativas na Anhanguera também, quando logo que começou o EAD, aulas remotas também, fiz de 2 anos, e agora estou terminando também na Campos Sales um outro curso de metodologias ativas também, que a gente tem aula uma vez por semana, todos os sábados, das 9 da manhã até as 5 da tarde, para vocês verem que a gente tem obrigação também, tá? Tem que cumprir horário, tem que fazer atividade, tem que postar, tem data, não entregou na data, meu amigo, não entregou na data, eles vão cobrar e você não vai ter nota também. Então, sou aluno como vocês também, e eu sempre digo, com meus 62 anos, se eu não tiver mais nada que aprender, está na hora de ir embora, né? Então, acho que sempre a gente tem o que aprender, o mercado evolui muito, trabalho na área de produção também, com o pessoal do quarto, logística e do pessoal de administração, trabalho muito, inclusive, em indústria 5.0, que é uma fase depois da 4.0, que já estamos chamando de sociedade 5.0, que é a gente aprender a adaptar a indústria 4.0 já com o ser humano agora, as pessoas também, tá? Porque não adianta automatizar tudo e as pessoas não terem emprego, não ter renda, o que adianta você produzir que não tem as pessoas para comprar, concorda? Então a gente precisa fazer um combinado de melhorar a tecnologia, o ser humano fazer menos trabalho braçal, mas ele precisa ter um trabalho, precisa ter uma renda, porque senão a economia não gira, não é isso? Então precisa ter essa característica também. Tudo bem? Então essa é a minha formação. Como que foi a minha passagem nas empresas, pessoal? Eu sou, na verdade, de uma pequena cidade do interior chamada Mirandópolis, a 630 quilômetros aqui naquela região de Araçatuba. Ok? Meu pessoal é de lá, nasci lá, meus pais faleceram, inclusive, lá também. E meus irmãos, a maioria deles moram nessa cidade também. Antes da pandemia eu ia muito, devido à pandemia faz mais de um ano que não vou para lá, mas
A gente sempre se encontrava no Natal, Ano Novo, no meio do ano também. Então, eu sou muito de família, gosto muito de família, gosto de pessoas, gosto de relacionar bem com as pessoas, gosto de me relacionar bem com os alunos. Eu sempre digo para eles no primeiro dia de aula que eu não ganho um tostão para arrumar confusão com o aluno, mas eu gosto de uma relação respeitosa, tanto aluno-professor, quanto professor e aluno também. Eu gosto quando o aluno se expõe, abre, de uma maneira respeitosa, que a gente vai sempre tentando ajudar um ou outro também. Ok? Mas eu vim do interior e vim para fazer faculdade, porque na minha cidade, lá em 1979, não tinha nem mesmo faculdade, ok? Era uma cidade pequena, de apenas 20 mil habitantes. Meu primeiro trabalho foi no Colégio Objetivo, ali na Avenida Paulista, e eu sempre segui as escolas. Fiz Colégio Objetivo, bom, no interior sempre, no estado gratuito, concorda? Quem faz estado sabe que é assim. Fui para o Colégio Objetivo, muito boa lá na Avenida Paulista, fui trabalhar no Colégio Objetivo e fiz cursinho. Então, eu tinha bolsa de 100%. Terminei, fiz o vestibular em algumas faculdades, entre elas entrei na Universidade Mackenzie. E, coincidentemente, no mesmo período que eu entrei lá, eles precisavam de alguém para trabalhar na secretaria da Escola de Engenharia do Mackenzie. Então, eu fui trabalhar na Escola de Engenharia do Mackenzie, no período da tarde e noite, e fui estudar de manhã, e com bolsa de 100%, que é tudo que um aluno quer, concorda? No mesmo lugar. Nesse mesmo período, eu montei um apartamento a 3 quarteirões do Mackenzie, eu dava liberdade de ir estudar de manhã, vim para casa na hora do almoço, almoçar, tomar um banho, voltar para o trabalho, vim para casa às 6 horas, jantar, voltar para o trabalho às 7, ficar até às 10 horas. Foi um ritmo muito bom, com bolsa de 100%. Então, eu morava perto, não pegava trânsito, não pegava nada, 3 quarteirões, você vai a pé e volta em 10 minutos, concorda? Isso eu estava com o quê? Com 20 anos, 21, 22 anos aí nessa época. Então, eu fiz o curso de administração, em seguida fiz economia lá. E aí eu fiquei 8 anos no Mackenzie enquanto eu fazia os cursos lá, os 2 cursos. Logo em seguida, eu fui trabalhar numa empresa chamada Cooperativa Agrícola de Cotia, aqui na Avenida Jaguaré, que era a maior cooperativa da América do Sul. Tinha mais de 60 anos, ok? Tinha uma grande quantidade de funcionários, 11 mil funcionários, e nessa época ainda eu trabalhei com o sistema de produção em série. O que é produção em série? Quanto mais você produz, menor é o custo, que hoje já se passou essa época de produção. Hoje nós estamos na produção, praticamente você vai produzir o que o cliente precisa, para reduzir o custo. Né? Kanban, Just in Time já passou, e nós já estamos aí na indústria 4.0, na sociedade 5.0, tudo robotizado, automatizado, mas não diria para vocês, não se preocupe, porque nós temos muito espaço para o ser humano trabalhar ainda, ok? Porque um robô não faz nada sozinho e ele ainda não consegue, mesmo com toda a inteligência artificial, a gente precisa programar ele ainda, sempre vai precisar do ser humano e a gente cada vez mais precisa pensar nesta evolução da sociedade como um todo também, para ter trabalho para todo mundo, ok? Então, trabalhei nessa empresa também 8 anos, saí dali, porque ela fechou, inclusive, a cooperativa de Cotia, não existe mais, e fui trabalhar numa empresa chamada Videolar Multimídia, ali no Balão de Alphaville, perto daquele Habib's, onde você faz um trevo ali, bem no Habib's ali também, ok? E trabalhei também 9 anos ali, saí de lá, e eu comecei, diria para vocês, olha, logo que eu terminei a faculdade, que eu comecei na área de logística, eu comecei como analista de logística júnior, pleno, sênior, saí como supervisor, gerente de logística, e foi assim por diante. Você percebe que a carreira você vai graduando, então assim, e eu acho que sempre gostei da parte operacional, realmente, ok? A parte tática é legal, você está lá em cima no ar-condicionado, mas onde acontecem as coisas e realmente você percebe uma evolução muito grande na parte operacional. Então, eu lembro que a logística, fazer grandes projetos de armazenagem, aquisição, ver estrutura verticalizada, fazer estrutura de recebimento, abastecer a produção, fazer compra, receber material. Nossa, é uma coisa que me deixa fascinado, que eu sempre gostei, que eu sempre atuei. E aí eu saí dali, fui em outras empresas também, Grafons Cards, depois da Videolar Multimídia fui para Grafons Cards, fui para Speed Cargo, foi várias empresas aí também, e mais ou menos há uns 10 anos eu me aposentei das empresas, mas eu nunca deixei a faculdade. Então, eu sempre tive 2 trabalhos em paralelo, eu sempre atuei na faculdade só à noite, porque de dia eu estava nas empresas. Quando eu deixei as empresas, que fiquei só na Campos Sales, aí eu voltei para a Anhanguera também, trabalhei 15 anos na Anhanguera, aliás, eu comecei na FISO, não sei se alguém se lembra de uma faculdade de Osasco, na FISO também,
sempre trabalhando gestão financeira, gestão e análise de investimento, produção, logística e distribuição, pesquisa operacional, sempre disciplinas nessas áreas de finanças e de logística, onde eu sempre atuei. Gosto muito da parte prática, por isso que alguém, acho que foi a Emily que comentou, se a gente vai trabalhar alguma coisa prática para o mercado, eu gosto muito da parte prática. É importante a parte conceitual? Com certeza, é necessário, é importante, ok? Mas a parte prática é o que vale no dia a dia, é o que as empresas precisam, é o que nós precisamos para crescer como profissional qualificado também, ok? Então, aí eu trabalhei na FISO, que é uma faculdade que já não tem mais hoje em Osasco. Ela foi comprada pela Anhanguera. A Anhanguera é um dos maiores grupos educacionais, acho que ainda é o maior. Fiquei 15 anos lá também. Também trabalhei até um ano e meio, 2 anos atrás, na FATEC de Carapicuíba também. Gestão e análise de investimento, pesquisa operacional, produção, e lá eu trabalhava uma outra disciplina também, que era uma continuação da pesquisa operacional, programação também, que é uma disciplina muito legal com a evolução da pesquisa operacional também. FATEC, que é do Estado, mas como eu não era concursado, a gente trabalha por 2 anos, fica um tempo fora, e depois você pode retornar, dependendo do coordenador, se ele te convidar. Você pode ficar mais 2 anos também. Quem sabe mais para frente eu volto durante o dia, porque à noite eu já estou praticamente todas as 8 na Campos Sales também. Ok? Então essa é minha rotina, essa foi minha formação. E hoje eu diria assim, se você me perguntar, Datrino, como que as empresas e como que as faculdades? Gostei das empresas, sempre fiz o que eu gosto, na minha área que eu gosto. Nunca achei que era um tormento ir para a empresa trabalhar, que eu acho que isso é muito importante, mas a faculdade é o que eu visto a camisa, o que eu adoro e que eu pretendo aí até quando eles quiserem, quando a gente se sentir bem, eu pretendo continuar aí com vocês. Então eu adoro. Eu acho que sempre a faculdade você tem que estar lendo, você tem que estar se aperfeiçoando, fazendo cursos, eu acho que é necessário. Sempre a gente tem o que aprender. Às vezes eu fico cismado quando outro dia eu encontrei com uma pessoa, né, fora da faculdade, é lógico, pergunto, o que você fez? Não, eu já sou formado. Eu terminei o terceiro, o ensino médio, não é isso? Terceiro colegial, o cara com 18 anos. Quer dizer, meu amigo, terceiro colegial hoje, que é o segundo grau, não quer dizer mais nada, concorda? Então, hoje você tem que fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, porque as faculdades estão exigindo cada vez mais. As empresas, antigamente, era um diferencial você ter uma segunda língua. Hoje, vocês que estão no mercado de trabalho percebem que ter uma segunda língua já virou obrigação, não é isso? Então, você percebe que muitas empresas já querem, acham que, não, meu amigo, você tem um curso superior, você já tem uma segunda língua, então as coisas eles vão exigindo cada vez mais, e o mercado vai nos cobrando. Ok? Bom, vamos lá. E o comportamento? Como que é o Datrino? Bom, já falei alguma coisa, mas vou voltar a repetir para vocês. Gosto de me relacionar bem com vocês. Educadamente, eu vou sempre tratar vocês e gosto sempre que o aluno trate educadamente, tanto que a gente consegue ter um diálogo, concorda? Porque eu acho que a faculdade, a gente está aqui para crescer como um todo. Não só no conhecimento, como também como pessoa, concorda? E eu acho que é aqui que a gente tem uma grande formação, faz um grande diferencial. Não sei se quem estava presente na aula da semana passada, que acho que foi terça-feira que eu falei um pouquinho com vocês numa live também, que eu disse que às vezes ser representante de sala também faz um grande diferencial, e que no Mackenzie eu via gente sendo representante de sala, que saiu dali, ele foi ser presidente do centro acadêmico, foi ser presidente do diretório acadêmico, saiu como vereador e está aí como deputado federal, estadual. Você percebe? Então ele começou fazendo a carreira dentro de uma sala de aula, né? Não é, estou exagerando, não, tem pessoas que fez isso, mas às vezes é a pessoa, eu quero né? Às vezes a pessoa quer ganhar algumas habilidades, como gestores também, que vocês estão estudando para serem gestores, está comandando outras pessoas, concorda? Então é importante e necessário que você saiba esse diálogo. Então nada melhor do que estar aqui nessa comunicação, saber trabalhar em grupo, saber respeitar a ideia dos... E a gente tem divergência, quantas vezes nós pensamos diferente, ok? Então eu mesmo aqui em casa, eu tenho meus filhos, que hoje o Ricardo está com 34 anos, a Natália com 31 anos, e é lógico que eles têm uma diferença de idade, talvez mais próxima da idade de vocês, mas eles pensam diferente, mas não é por isso que a gente vai brigar, a gente se respeita. Então eu sei qual é o meu limite, eles sabem qual é o limite meu também, então a gente vai sempre ter um bom diálogo, e hoje eu considero que meus filhos são meus melhores amigos, porque a gente troca figurinha de faculdade, troca figurinha de uma porção de outras coisas aqui também da vida como um todo também. Então acho que isso é importante, são a gente se relacionar com várias pessoas
de vários tipos de pessoas diferentes também, e acho que hoje a diversidade é o que conta hoje também. Então, acho que a gente saber trabalhar em grupo, respeitar as ideias é muito importante em qualquer local, e eu diria que dentro das academias, que são as faculdades, as escolas, é o lugar mais importante para a gente ganhar esse espaço também. Eu acho que a faculdade tem por obrigação ajudar o aluno, porque às vezes tem aluno que tem dificuldade, não é verdade? Às vezes você bota ele para fazer trabalho em grupo, ele reclama, ele não gosta, prefere fazer sozinho, mas na empresa não é sozinho. Você pode nem gostar da pessoa que está do seu lado, mas às vezes ela depende de você, você depende dela também. Então é importante a gente saber. E, aliás, eu diria para vocês, cada vez mais hoje, os recursos humanos das nossas empresas, eles estão cobrando essa grande habilidade, que é saber trabalhar em grupo, é saber ouvir, saber dar seu parecer também, com respeito com as pessoas também. Então, acho que a faculdade, cabe a gente ajudar o aluno a fazer isso também. Tudo bem? Pessoal, aqui nós estamos virtualmente, é lógico, né? Eu nunca vou dizer para olha, a aula começa às 7h30, às vezes demora 5, 10 minutinhos para a gente começar a gravar, para começar, mas realmente eu tento ser pontual, vocês vão perceber que um pouquinho antes do horário, eu estou lá batendo papo, e daí eu espero 5 minutinhos, aumentando a população, eu começo a aula. Todos os professores estão orientados pela direção e pela coordenação, que as aulas gravadas deverão demorar 1h15 a 1h30, tudo bem? Isso deverá acontecer nas nossas aulas. Em seguida, essa aula vai ficar gravada lá no AVA e vai estar disponível para aquele aluno que não puder assistir, tá? Então, até respondendo a pergunta de alguém que já me fez logo no início hoje, vai ter chamada hoje? Não, não vai ter chamada hoje. Porém, a plataforma estando funcionando e tudo em ordem, terá chamada lá na plataforma. O próprio aluno vai fazer chamada do horário, se eu não me engano, que ele inicia e o horário que ele sai. Tudo bem? Por que é importante? Porque senão o aluno também vai entrar e sair, não vai assistir a aula, e aí vai dizer, eu estava presente. Não, parece que tem como você colocar o início e o fim da aula, tudo bem? Mas isso tudo a faculdade está acertando e vai nos passar, nos orientar, e a gente vai estar orientando vocês também, ok? Pessoal, quanto à disciplina nossa, vamos lá. Bom, vai seguir o mesmo critério do semestre passado. Eu deixei a critério, eu como coordenador, já falei para vocês, eu sou coordenador de gestão financeira e de logística, e eu deixei para que cada professor tivesse a liberdade de como ele vai fazer esses 3 pontinhos. Então, assim, todas as disciplinas, a avaliação, que tem a P1 e a P2, ela tem valor de cada uma delas 7. E 3 são atividades. E eu deixei que cada professor ficasse à vontade para fazer essa atividade. Explico para vocês até o porquê. Cada disciplina tem uma característica diferente, ok? Talvez eu diria, até antecipando um pouquinho para vocês. A disciplina do professor Milton, por ser projeto, às vezes ele vai dar um conteúdo lá na unidade 1, que ele complementa a unidade 2, que vai complementar a 3, que vai fechar lá na 4, antes da P1. Tudo bem? Então, ele consegue fazer um único projeto, valendo 3 pontos, sem problema nenhum. Então, esta é a característica da disciplina do professor Milton, que é gestão de projetos e logística, é isso? Planejamento financeiro e orçamentário, desculpa. Planejamento financeiro e orçamentário, ok? Da Trino, finanças corporativas e análise de investimento, não sei se alguém deu a bater o olho lá no nosso plano de aprendizagem, ele está distribuído em 8 grandes subcapítulos, e cada capítulo é uma unidade que no final a gente fecha tudo. Mas eu vou dar andamento em cada unidade, com cada uma das atividades. Então eu terei 4 atividades, valendo 3 pontos. E aí você vai me perguntar, a primeira unidade, quanto vale? Possivelmente vai valer 1 ponto. A unidade 2, possivelmente as atividades valerão 1 ponto. A unidade 3, possivelmente valerá meio ponto. E a unidade 4, possivelmente valerá meio ponto. A somatória da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 e da unidade 4, valor total 3. E a avaliação de 0 a 10, que eu ainda não sei quantas perguntas, e se haverá apenas perguntas de múltipla escolha ou pergunta de dissertativas. É possível que a gente faça pergunta dissertativa e perguntas de múltipla escolha também. Tudo bem? Mas até lá a gente vai estar falando e comentando. Mas o peso não muda, ou seja, a prova vale até 7, as atividades até 3 pontos. Tudo bem até aí? A somatória da P1 mais a P2 mais a multidisciplinar
que vale até 2 pontos, somando tudo e dividindo por 2, maior ou igual a 6 está aprovado, menor que 6 está reprovado. Tudo bem? Substitutiva, pessoal, já está lá no plano de aprendizagem, que substitutiva é matéria do semestre. Tudo bem? Avaliação P1 é conteúdo trabalhado até a presente data. E se alguém já deu uma olhadinha na última página lá do nosso plano de aprendizagem, que tem um cronograma, nós iremos trabalhar as 4 primeiras unidades antes da P1 e as 4 últimas unidades após a P1 e antes da P2. Então, a P2 também é material apenas das atividades das unidades 5, 6, 7 e 8. Porém, se o aluno for fazer substitutiva, aí é matéria do semestre, unidade 1 até a 8. Tudo bem até aí? Se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha, questiona aí, tá, para ficar bem claro, porque o que a gente acertou, e eu sempre brinco que eu falo, que o que é combinado não é caro, concorda? Para depois o aluno chegar no final, Datrilino, você... Não, tá sendo gravado aí, quem não está presente, dá uma olhadinha, questiona aí também, que a gente pode rever, mas, a princípio, o objetivo é esse. Tudo bem? O que mais, gente? Outra coisa. Vou comentar lá no plano de aprendizagem, e eu estou indicando 3 livros de bibliografia básica e mais 5 bibliografias complementares. Qual é a diferença de indicar e adotar? Adotar é aquilo que eu vou usar. Indicar é para vocês fazerem uma leitura, para fazer um complemento. Tudo bem? Porém, eu vou utilizar um livro básico, que é o primeiro livro da bibliografia básica, ok? Se vocês não contarem nada para ninguém, eu tenho ele em PDF. Eu mando para o Venâncio aí, ok? Por quê? Porque se a editora ficar sabendo, e se o pessoal como chama? Da copiadora também ficar sabendo, eles ficam doidos e ficam brigando comigo também, ok? Outra coisa também, esse mesmo livro, se eu não me engano, ele tem um site também que você consegue buscar esse livro. Aí fica a critério de vocês, tudo bem? Desde que não me dede aí para alguém, tudo bem? A Carla tá gravada, né? Fica gravado o que você fala, né, Venâncio? Então não tem como esconder. Mas tá bom. Vamos lá. O que mais que a gente poderia falar de uma forma geral aqui? Bom, comportamento, conteúdo. Posso postar para vocês... Fala, Venâncio, vai falar alguma coisa? Acho que você não... Eu dei. Acho que está cortando o seu som, Venâncio. Não, então, eu tinha clicado, mas eu esqueci. Bom, não entendi, mas tudo bem. Não sei se alguém entendeu, depois me passa aí, porque ficou cortando o som, Venâncio, não dá para entender o final. Ele falou que tinha levantado a mão, mas ele não quer falar. Eu acho que eu entendi isso. Tá bom. Então eu vou seguir aqui. Bom, pessoal, eu vou postar o plano de aprendizagem para a gente estar comentando. Mas esse plano de aprendizagem eu já mandei para o Venâncio e para... É Bianca, né, Venâncio? É isso? A representante, a vice? Venâncio e Bianca, isso, a Bianca. A Bianca está aí ou não? Tá, Venâncio? Boa noite, professor. Estou sim. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, seu rostinho. Mostra seu rostinho aí, Bianca, ou não? Não tem? Não tem? Não, melhor não. É melhor não? Tá bom. Eu já conheço o Venâncio, mas não conheço a Bianca ainda, tá vendo? Posso considerar que seu rostinho é aquele que tá lá no celular? Sim, eu sentava ao lado do Venâncio. Nós somos do mesmo grupo, aliás. Então, mas dificilmente eu ia para a sala de vocês, só quando tinha algum recado, né? Então, bom, a gente vai se conhecendo durante o semestre, é legal. Seja bem-vinda. Com certeza. Bianca. Obrigada. Legal. Eu gosto muito de me apoiar nos representantes, nos vice-representantes, ok? Então, por isso que eu vou estar sempre... Eu sou péssimo para guardar nome, de vez em quando eu invento até o nome dos filhos, né? Mas, então, eu me foco aí nos representantes. Venâncio e a Bianca, pronto. Ok? A Emily quer falar. Fala, Emily. Professor, esses livros que você falou que indicou aí pra gente, eu não tô achando que... Tá em que parte? Calma, vou chegar lá. Naquele plano, né? Vou chegar lá, ele está lá no plano de aprendizagem, vou chegar e vou mandar para o Venâncio e para a Bianca não só o livro que está em PDF, como também o endereço desse livro. Tudo bem? Tá bom então. Obrigada. Tá bom?
Pessoal, antes de eu ir para o plano de aprendizagem, algum questionamento quanto ao comportamento, como o andamento, como as avaliações, as atitudes, comportamento? Acho que isso é importante para deixar bem claro para todo mundo. Fala aí, sem problema, sem medo de ser feliz. Professor, eu fiquei na dúvida como que vai ser a chamada. Então, Thalita, aqui tem uma ferramenta, nessa mesma plataforma que nós estamos falando, deixa eu ver mais opção, com opções de reunião, algum lugar aqui você consegue fazer a chamada. Não só você, professor, como você pode habilitar também cada aluno que chega, ele já põe a presença e quando ele sai, ele fecha a presença dele também. Entendeu? Mas tudo isso, calma que a secretaria, a faculdade está verificando como vai ser. Então, essa semana ninguém vai fazer chamada, porque ainda não tem condições. Mas na semana que vem, talvez, e a gente vai estar explicando direitinho, para que não tenha surpresa para ninguém. Tudo bem? Então tá bom, obrigada. Nada. Mais algum questionamento, pessoal? Vamos lá. Senão só eu falo, né? Fica um monólogo aí. Não? Então, bom, mas se tiver isso surgir aí, vai levantando a mão, vai acionando aí, a gente vai. Eu vou postar aqui o plano de aprendizagem, ok? Deixa eu ver. Procurar. Meu computador. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Lógico. Nós vamos seguir o semestre. Bom, os outros 2 semestres, a gente tinha um determinado período para cada aula, né? Não sei se esse semestre vai seguir da mesma forma, assim, acho que estava em torno mais ou menos de 1 hora e pouco cada aula. A gente vai seguir o cronograma normal, de horário das 7h30 às 10, ou também vai ser dessa forma uma aula mais curta, igual aos outros semestres? É assim, a gente vai precisar fazer uma aula gravada de 1h15 a 1h30. Só que neste endereço, eu nunca desligo antes das 10 horas. Eu vou estar até as 10 horas para tirar toda e qualquer dúvida, porque sempre após a aula tem algumas atividades. E aqueles alunos que tiverem dúvida, eu estarei disponível. Porém, parece que a faculdade mesmo não vai obrigar o aluno a estar presente até as 10 horas. Mas dessa 1h15, 1h30, talvez eles comecem esse ano controlando a presença do aluno. Tudo bem? Tá bem. Tá. Obrigada. Deixa eu encontrar aqui que eu estou precisando aqui, que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Isso. Opa. Plano de aprendizagem. Deixa eu ver se é esse daqui. Opa, deixa eu aumentar aqui. Isso, vocês estão... Deixa eu aumentar até aqui. Vocês estão visualizando aqui o que está aqui? Plano de aprendizagem, finanças corporativas e análise de investimentos? Sim. Sim. Legal. Todo mundo está visualizando? Sim. Legal. Eu vou comentar rapidamente aqui ele, e aí se alguém precisar interferir, aqui não adianta levantar a mão, porque como eu estou postando, eu não estou visualizando a mãozinha, tá? Então, se alguém precisar interferir, abre o microfone. Patrícia, não quero falar. Tudo bem? Tá? Bom, o nome da nossa disciplina, pessoal, Finanças Corporativas e Análise de Investimento, porque ela irá acontecer todas as terças-feiras. O horário oficial é das 19h10 até 22 horas, tudo bem? Com a combinação que foi feita entre a direção e todos os coordenadores e professores, que nós iremos iniciar após as 19h30, tudo bem? Então, esse será o critério. O endereço é aquele endereço que eu passei hoje, e que o Venâncio me ajudou, agradeço muito aí a ajuda, tá vendo? A gente sempre diz, a meninada nova que domina melhor a tecnologia, sempre tem o que nos ensinar, tá vendo? Tinha coisa que eu não consegui, o Venâncio foi lá, conseguiu para mim, e agora eu até gravei lá no Word lá, já postei para vocês também o endereço correto, que parece que tem 2 maneiras da gente como entrar, então eu não queria que ninguém tivesse dificuldade, ok? Para entrar. Que o ano passado a gente tinha algumas dificuldades, mas esse ano acho que não, tá bom? Então, a primeira coisa que aparece dentro de um plano de aprendizagem da disciplina, sempre lembrando, plano de aprendizagem, porque é o que o MEC vai perguntar para vocês, é o que volta e meia a direção vai perguntar. O Datrino passou o plano de aprendizagem no início do semestre. Então, esse documento que eu postei para vocês
que eu mandei no e-mail da Bianca e do Vinícius, chama-se Plano de Aprendizagem da disciplina de Finanças Corporativas e Análise de Investimentos, que nós iremos trabalhar todas as terças-feiras, no horário das 19h10 até as 22 horas, ok? E a primeira coisa que tem que ter num plano é a justificativa. Por que é importante essa disciplina no nosso curso, ok? Vocês perceberam que eu não consigo falar se eu não tiver um copo de água aqui, tá? E minha água está acabando, daqui a pouco eu paro um minutinho e vou lá buscar mais. Bom, a primeira coisa que aparece aqui é a justificativa. Por que é importante essa disciplina? Por que justifica ter ela no curso de gestão financeira? Ok? Então vamos lá. O que nós colocamos aqui que faz muito, tem tudo a ver, tá? A busca incessante pela maximização do resultado obtido com a utilização dos recursos disponíveis faz com que as empresas tenham que investir em profissionais altamente capacitados, em inovação tecnológica, em renovação constante de equipamentos e outras coisas. No entanto, nem todas as organizações ou as empresas que nós trabalhamos estão dispostas ou possuem recursos suficientes para investir em uma dessas tentativas de solução. Por este motivo, buscou-se nessa disciplina de finanças corporativas e análise de investimentos estabelecer uma possível solução simples, mas que pode auxiliar muitos empresários a planejarem melhor os investimentos e as operações que irão realizar para obter um resultado mais satisfatório nas empresas. A área de finanças, que vem sendo cada vez mais importante nas organizações, tendo em vista que o menor descuido nos investimentos e na aplicação dos recursos das empresas pode ocasionar sérios abalos na lucratividade e na rentabilidade. Senhores profissionais de gestão financeira, vocês estão de acordo com isso? Que cada vez mais as empresas querem maximizar o pouco dos recursos financeiros que elas têm, e elas querem manter uma lucratividade e uma boa rentabilidade, com todas as dificuldades, inclusive na situação atual de pandemia, concorda? Então, hoje é muito importante, como nunca foi, este profissional de gestão financeira, que quem são? Somos nós, somos vocês, ok? Bom, a baixa margem de lucro que as empresas estão sendo obrigadas a operar em função da alta competitividade no mercado e as tem forçado a administrar de uma forma cada vez mais competente seus recursos financeiros. Vocês concordam? Eu diria que depois do ano de 2000, que nós já estamos em 2021, depois de 2000, com a globalização e a grande competitividade, tudo que a sua empresa faz, produz e entrega para o cliente, sempre tem alguém fazendo e talvez tentando fazer melhor do que a sua empresa. Então é importante hoje que o profissional esteja afinado com o mercado, porque a concorrência é grande, a competitividade no mercado globalizado é muito grande, então precisa cada vez mais este profissional fazer com que a sua empresa mantenha a lucratividade e também a sua rentabilidade. Ok? Bom, é neste cenário que o gestor de finanças, que são vocês, somos nós, será inserido, pois sua atuação é direcionada à obtenção de maior lucratividade para as empresas de qualquer segmento e porte. Não interessa mais o tamanho hoje, concorda? Ou seja, o profissional desta área, que é de finanças, possui um campo de atuação bastante versátil, podendo atuar em indústrias, comércios, prestação de serviços, agências financeiras, que pode ser banco ou não, empresas públicas e empresas de consultorias. Então, vocês percebem que o campo do gestor financeiro ela é muito grande e cada vez ela é mais necessário e mais requisitado, mas precisa de um profissional muito competente. Você percebe que hoje a tecnologia também influencia, então hoje cada vez mais influencia, por isso que eu digo para o aluno, e vou já sugerir para vocês, já na nossa primeira unidade, que vocês dêem uma olhadinha em 2 vídeos que eu postei para vocês. Eu sempre posto alguns vídeos curtinhos, de 5, 10 minutos, mas um vídeo um pouquinho mais longo, mas muito importante e interessante, que é o profissional de finanças dominar a nossa HP 12C, ok? É importante, é necessário, nós iremos trabalhar o semestre inteiro com HP 12C, mas calma,
relaxa, você não conhece, todas as formas serão postas para você, e já tem um curso disponível para você, gratuito, é lógico, online, mas é um curso muito bom, bem didático, que eu qualifiquei lá como 2 dos melhores cursos que tinham disponível aí, para vocês darem uma olhadinha, fazer o curso no momento que você tiver disponível lá, uma, se não me engano, é de 1 hora e outra acho que é de menos de 30 minutos. Então, quem não domina HP12C, vale a pena, que é um grande investimento. Quando nós tínhamos os cursos presenciais, o professor Marco Lima, que eu acho que já chegou a dar aula para vocês no semestre passado, ele mesmo dava um curso com HP12C, um curso muito bom, e que os alunos procuravam muito, e no final, quando chegava lá no terceiro da minha aula, eles dominavam esse instrumento também. Ok? Legal. Então vamos lá. Bom, qual é o objetivo dessa disciplina? Finanças corporativas e análise de investimento. Olha lá. Capacitar o aluno do curso de gestão financeira para que tenha uma visão abrangente sobre a problemática das finanças corporativas e análise de investimento dentro das empresas. Proporcionar e compreender ao acadêmico uma visão com 2 focos distintos. Quais são eles? Porém, eles são complementares. O primeiro é fornecer e reconhecer modelos analíticos, ferramentas matemáticas, recursos das calculadoras financeiras e planilhas de cálculo para finanças corporativas e análise de investimento. Ou seja, um foco instrumental. E aqui nós vamos verificar que no próprio livro que eu estou indicando para vocês, tem até algumas planilhas do Excel, que é muito importante para o gestor financeiro. E se você não sabe montar também alguma planilha, fica tranquilo que o próprio livro, o que nós temos de material aqui de apoio, ele vai estar te ajudando como montar fórmula e tudo direitinho. Eu me lembro dessa aula, quando eu fui trabalhar, que eu comecei trabalhando lá na Cooperativa Agrícola de Cotia, lá em 86 e 87, que estavam chegando os computadores nas empresas aqui no Brasil, e a gente tinha aquele computador com a tela verde, ainda você lembra? Eu fui trabalhar no Lotus 123, que com certeza ninguém conhece, por quê? O Lotus é uma ferramenta antiga que depois evoluiu para o Excel, ok? Mas eu aprendi a montar as formas enormes, grande, não sei como, mas eu aprendi. E hoje eu uso no Excel, ok? E naquela época eu fazia um programa de produção que eu tinha, e de importação de fertilizantes para o mercado, para esta empresa, e não sei se alguém trabalha com importação, você sabe que quando você vai fazer importação, você tem que programar com 1 ano de antecedência para você começar a receber a matéria-prima que o fornecedor não está ali na esquina, concorda? Então é muito mais complexo. E eu lembro que eu usava desta ferramenta, e aí foi um pulo para o Excel, que é o que nós usamos até hoje. Então aí você vai aprender o foco instrumental, ok? Qual é o segundo foco? É socializar, despertar e desenvolver no aluno o julgamento crítico sobre a estruturação da análise e a utilização das ferramentas, de forma a permitir a interiorizar-se o entendimento das utilidades, limites e possíveis falhas de cada abordagem e ferramentas na tomada de decisão dos melhores investimentos para as empresas. Ou seja, uma vez que agora você já tem um foco instrumental, você vai conhecer para poder tomar a melhor decisão de investimento dentro da sua empresa. Por qual instrumento que você vai trabalhar é o que menos importa, porque agora você já conhece. Mas você vai ter uma análise crítica de como, em que momento você deve tomar a decisão de fazer o investimento ou não fazer o investimento também, que às vezes não é viável, não é interessante para a sua empresa também. Tudo bem? Então, esse é o objetivo, tudo bem? Bom, evoluindo aí, agora nós temos a ementa da disciplina. O que é ementa? Basicamente é uma junção de todas as 8 unidades que nós iremos trabalhar, tudo bem? Então, a primeira coisa, a gente vai trabalhar sobre fundamentos e pressupostos das finanças corporativas e análise de investimento. Desde qual é o conceito de finanças corporativas, o que é o investimento dentro da empresa, ou investimento na sua vida privativa também, ok? São conceitos que nós iremos trabalhar. Tudo bem? Técnicas de gestão e análise de investimento. Dentro da técnica de análise de investimento, que é o que eu comentei logo no início da nossa apresentação de hoje, nós vamos trabalhar algumas disciplinas, alguns conceitos como o payback, o TIR e o VPL. Payback é só trabalhando em termos de uma análise de investimento em termos de período, de data, de meses, de ano, de dias.
Quando é que este meu investimento vai me retornar? Esta é a resposta. E quando você faz a análise pelo TIR, é taxa interna de retorno, ok? Você vai comparar essa taxa com uma outra taxa que você chama-se TMA, que é taxa mínima de atratividade, ou seja, se você não fizer este investimento, você tem a possibilidade de aplicar esse dinheiro seu num outro recurso que te daria, supondo aí, 10% de rentabilidade ao ano. Então, é lógico que esse seu investimento tem que ser superior a 10% para que seja interessante você aplicar nesse outro investimento. Caso contrário, você vai aplicar nesse seu outro que te dá 10%. Ok? E a terceira técnica também que a gente vai trabalhar é o VPL, que traduzindo ao pé da letra é valor presente líquido. No exemplo que eu já citei hoje, se eu tenho 10 mil reais para investir, quando é que eu vou recuperar os meus 10 mil e ainda ter mais algum valor positivo para minha conta, é lógico. Caso contrário, se eu não recuperar os 10 mil, eu vou estar perdendo dinheiro, concorda? Então, são técnicas que a gente vai aprender como calcular, e aí, em seguida que você tem, lembra que aqui a gente diz um foco instrumental, são as técnicas que eu vou conhecer. E o segundo foco é você poder tomar a decisão, se é interessante, eu tomar a decisão de investir ou não. Tudo bem? Bom, o outro ainda emenda deste conteúdo aqui é o efeito da depreciação e do imposto de renda dos nossos investimentos. Então, nós, como gestores financeiros, sabemos que tanto o imposto de renda, ele vai fazer um grande efeito lá nos nossos investimentos, ok? E a depreciação também. O que é depreciação? A gente sabe que os nossos equipamentos, as nossas mobílias, os nossos computadores, os nossos prédios também, eles têm uma depreciação dependendo do tempo. E tem uma regrinha básica lá na contabilidade, que nós vamos apropriar dela também e usar aqui na gestão financeira, que é, de uma maneira bastante simples, a gente poder entender esse conceito, os computadores, geralmente, os equipamentos, depreciam em 3 anos. Os maquinários que nós utilizamos nas nossas empresas depreciam em 5 anos. Os nossos veículos depreciam em 10 anos. Os nossos prédios e instalações depreciam em 20 anos. Então, é mais ou menos esse cálculo que nós iremos fazer para considerar no efeito de investimento e se é interessante ou não. Tudo bem? O outro tópico dessa emenda é substituição do equipamento. Ou seja, vocês já ouviram um ditado muito simples e popular, às vezes, na nossa empresa, que alguém fala assim, esta máquina já está me dando mais prejuízo do que lucro. Este meu veículo já está dando mais prejuízo do que lucro. Ou seja, já passou do momento de você substituir esse equipamento. E eu posso substituir por N razões. Porque a máquina está fora de utilidade, porque apareceu no mercado uma nova equipamento, porque surgiu no mercado uma nova maneira, uma nova forma de trabalhar. Não, esse equipamento não atende mais a minha necessidade. Surgiu um veículo que agora ele não é mais a gasolina, e sim a energia elétrica, e além de ele poluir menos, ele tem um custo menor de manutenção, de abastecimento, então eu posso substituir. Então, tem vários motivos que eu posso substituir o equipamento, mas cabe ao gestor financeiro da empresa determinar em que momento é interessante substituir este equipamento, este veículo, ou às vezes até mesmo substituir um prédio. Você fala assim, este prédio que já faz 30, 40 anos, 50 anos que eu estou trabalhando, ele está dando uma manutenção muito alta, ele está tendo um custo muito elevado, então passou do momento de eu substituir ele por um novo. Se eu vou comprar ou se eu vou produzir um próprio prédio para produção própria, é uma outra análise que a gente precisa fazer, mas eu preciso saber que este que eu estou utilizando já passou do momento de eu fazer a substituição. Ok? Depois eu vou trabalhar também com projetos industriais, que é muito legal, que eu gosto muito dessa unidade de aprendizagem, que a gente vai aprender a calcular. Eu começo aí brincando que eu falo assim, a gente vai montar uma fábrica de Guaraná, de refrigerante. A gente tem todos os custos envolvidos, e você, como gestor financeiro, você vai tomar a decisão se é interessante você
dar andamento nesse projeto ou não. Lembrando sempre, quando a gente fala de análise de investimento, finanças corporativas e análise de investimento, é para o futuro, ok? O que vai acontecer lá na frente, não é para o passado, não pode confundir com contabilidade. Então, é tudo assim, se eu estou fazendo um projeto, é o que vai acontecer para 2022, 2023, 2024, é para o futuro, não é para o passado, ok? E a gente vai evoluindo, chegando até uma fábrica de cerveja, ok? Onde nós vamos montar uma fábrica de cerveja e verificar a viabilidade dela, se é interessante ou não. Então, volto a repetir para vocês o que eu já disse isso no início da aula. Gosto muito da parte aplicativa, da parte prática dentro das empresas, que é o que o gestor financeiro precisa ali, regaçar a manga, tomar decisão e assim por diante. Precisamos conhecer alguns conceitos, é lógico que precisamos, iremos trabalhar também. Mas a parte aplicativa, a parte operacional do dia a dia é muito importante, nós iremos fazer. Ok? Um outro subcapítulo que nós trabalhamos aí nessa disciplina também, decisões de investimento em condições de incerteza. Então, gestores financeiros. Eu volto a dizer para vocês, esquece um pouquinho a empresa, volta para a sua vida privativa. Tudo que você faz de investimento, é certeza que você vai ter essa rentabilidade? Principalmente nos dias atuais, que as coisas sobem e descem muito rápido. Você acha que é certeza? O governo que é um pouco ou bastante instável. As empresas que voltam e meia, se você estiver aplicando em bolsas também. Então, tudo isso tem as incertezas. E tem alguns índices de como a gente calcular essas incertezas dentro de uma análise de investimento também. E isso nós iremos aprender a calcular para tomar a melhor decisão como gestor financeiro dentro das nossas empresas também. Ok? E aqui o último tópico que a gente vai trabalhar lá na 8ª unidade de aprendizagem também, programação linear para maximização da criação de valor através da sua utilização no estudo das decisões econômicas de investimento das empresas. Ou seja, não sei se alguém já ouviu falar sobre programação linear, mas ela é utilizada inclusive nos computadores. Eu vou ensinar uma técnica para vocês também, e você vai aprender a formular através de um problema dentro da sua empresa, ou um problema fictício que a gente vai trabalhar aqui também, e dentro de uma ferramenta, não sei se alguém conhece, dentro do Excel, uma ferramenta chamada Solver. A gente vai trabalhar esta ferramenta também, que é uma ferramenta muito utilizada e moderna hoje dentro das empresas para você tomar decisão com toda certeza. Um exemplo, vamos pegar um exemplo que eu estou me lembrando na cabeça agora. Tá? Então, o Venâncio tem lá na conta bancária dele R$100.000. E ele vai chegar no gerente dele e vai dizer assim, eu quero investir pelo menos numa aplicação X, ou vamos chamar aplicação A, que tem uma maior rentabilidade, mas que tem alguns riscos também. Então, eu quero aplicar, no máximo, 50%. Porém, o gerente vai te oferecer também uma outra aplicação que é menos arriscada, mas que dá uma rentabilidade menor. E que ele quer aplicar os outros 50%. Ok? E a pergunta é, quanto que o Venâncio deve aplicar naquele investimento de maior risco, que ele quer aplicar no máximo 50%, e naquele segundo investimento que ele quer aplicar pelo menos 50%. Através desta ferramenta, desta técnica, o Venâncio vai poder responder com toda certeza que ele, por esses valores, por essa taxa que ele vai ter, a informação do gerente dele, que ele vai aplicar 30% neste investimento de maior risco e 70% no outro investimento de menor risco, mas que com certeza é onde vai ter a maior rentabilidade. É apenas uma hipótese, tá? Mas na prática você pode trabalhar com esse mesmo jeito dentro da sua empresa, com o seu gerente também. E pode trazer esse mesmo exercício, este mesmo conceito dentro da sua empresa também. Você, como gestor financeiro, volta e meia, você tem algum valor, alguma sobra de caixa que precisa investir, não pode o dinheiro ficar parado, concorda? E aí a pergunta, aonde você vai investir? Volta e meia você precisa do dinheiro, mas você sabe que talvez uma porcentagem você pode deixar aplicado por um tempo maior e que te dá uma rentabilidade maior. Então tudo isso você vai conseguir fazer. Então você percebe só pelo elemento aqui,
quantas coisas práticas e aplicativas que o gestor financeiro, agora no terceiro módulo do curso dele, vai começar a trabalhar também. Ok? Tudo bem? Pessoal, me dá 2 minutinhos aqui, só para mim pegar uma água lá e volto já, tá? Só um minutinho. Desculpa, mas voltamos lá, pessoal. Bom, então, tá claro, pessoal, qual é o nosso objetivo da disciplina, qual é a ementa, que é o conteúdo básico que nós devemos trabalhar, ok? E agora vamos lá, bibliografia básica. O que eu disse para vocês? Que nós vamos trabalhar com a bibliografia básica. Em seguida, não sei se vocês estão visualizando aqui, ó, tem 5 bibliografias complementares também, ok? Então, este primeiro livro aqui, ó, bibliografia básica do Olivo, Rodolfo Olivo, análise de investimento, ela é a base da nossa disciplina. Eu vou trabalhar 100% deste livro. Cadê ele? Eu até separei aqui, ó. Tá? Se vocês verificarem, dá para ver aí alguma coisa. Eu não estou acertando muito a câmera aqui, que eu não consigo nem me visualizar aqui quando eu coloco, compartilho a tela. Mas é este livro, olha, a capa dele, só me perguntam, mas é da Anhanguera, calma. Ele é da Anhanguera, chama-se PLT, Programa Livro Texto. Por quê? Na época que eu dava aula na Anhanguera, nós, professores, recebíamos o livro. E eu que montei o programa dessa disciplina e baseado neste livro. E não é um livro muito longo, tá? Vamos lá, ele tem apenas... Vamos lá, cadê as páginas aqui? Olha lá, 152 páginas. Então não é um livro muito extenso, mas eu vou trabalhar ele 100% e mais um capítulo ainda que não tenho nele, mas que já está preparado todo o material para vocês também, tá? Então este livro que eu disse para vocês, que eu vou mandar aqui na calada da noite, sem que ninguém ouça aí, para o Venâncio, é um link que você abre o livro e um PDF que eu tenho no livro também, ok? Guarda no seu computador, porque nós vamos utilizar não só os capítulos, como no final de cada capítulo tem perguntas também, que a gente vai utilizar para reforçar aquela unidade de aprendizagem. Tudo bem? Os outros livros aqui, Matemática Financeira, do professor Dutra, José Dutra também, Curso de Administração Financeira, do Alexandre Assaf, que o Assaf, com certeza, outros professores já indicaram para vocês também, que ele é uma referência na administração financeira também, que eu sempre digo e brinco com o aluno de finanças que ele precisa ler um dos livros do Assaf, que ele é referência aí também. Tudo bem? E aí eu tenho mais 5 livros aqui. Olha, o Assaf novamente aqui também, que é Finanças Corporativas também. Ele tem um livro específico dessa nossa disciplina também. O Bonora é professor da casa, gente. Ele é professor da Campos Sales, tá? Ele tem um livro de matemática financeira que aborda muitas questões de finanças corporativas e análise de investimento. Tem outro matemática financeira também, do professor Carlos Patrício, ok? Matemática financeira aplicada também, desse Roberto Ferreira também, que é um livro muito bom, fala de análise de investimentos também. Então, são livros que você pode estar folheando, olhando. Aliás, uma observação, pessoal. Você sabe que nenhum professor mais poderá indicar livros da bibliografia complementar e da básica que não tenha na biblioteca da Campos Sales. E a biblioteca está funcionando, você pode ir lá pessoalmente retirar livro também. E tem algumas unidades também, alguns livros que são, como chama, são online também, que você pode estar consultando, ok? Espero que todos conheçam a biblioteca, no 7º andar do prédio lá, né? Onde você tem um elevador, logo que você entra a catraca, você vai até o fundo, você tem os elevadores ali que dá acesso para as salas, você no 7º andar você tem acesso à biblioteca ali também. Então, todos esses livros que não só eu da Trínio, como todos os professores indicaram, eles têm na biblioteca também. Tudo bem? E aí eu vou começar comentando a unidade 1, mas eu vou passar rapidinho, porque eu vou comentar a unidade 1,
E depois as outras unidades, ela tem mais ou menos a mesma característica, mas vou comentar só o título dela, ok? Então, a unidade 1, que a gente, se não puder tempo de começar hoje, porque acho que eu já falei demais, com certeza a gente vai dar aula, vai trabalhar semana que vem, mas enquanto eu não trabalhar a unidade, eu não vou passar nenhuma atividade, só depois que eu passo a atividade, vai ser sempre assim a dinâmica. Passou uma unidade, você tem uma semana para resolver as atividades e postar até a terça da outra semana. Por quê? Para a gente não acumular também. Na outra semana, eu já trabalho a unidade 2 e posto, depois vocês vão postar daí uma semana. Então, o aluno tem uma semana para postar as atividades. Tudo bem? Então, a unidade 1, como que ela está estruturada? Conceito, finanças corporativas e análise de investimento. Qual é o objetivo desta unidade aqui? A gente vai trabalhar, o aluno deve ser capaz de entender e compreender os conceitos básicos de finanças corporativas e análise de investimento dentro de um contexto em que se insere as empresas que você está atuando hoje. Desenvolver e proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre a problemática da análise de investimento dentro das empresas. Demonstrar aos alunos modelos analíticos, ferramentas matemáticas, recursos das calculadoras financeiras, principalmente HP12C, e planilhas de cálculo para análise de investimento. Essa planilha de cálculo pode ser, inclusive, a Excel também, que hoje é muito utilizado dentro das empresas também. Ok? Uma observação, pessoal, pré-requisito, não há na primeira unidade, mas sempre a unidade 2 pré-requisita a unidade 1. A unidade 3 pré-requisita a unidade anterior, e assim por diante. Tudo bem? Bom, pessoal, situação, problema, sempre vai aparecer em cada uma das unidades, e ela vai estar junto com algumas perguntas que eu já montei daquela unidade, para você responder e anexar lá no AVA, em PDF, individualmente. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma situação, problema, e eu coloco assim: quais as principais opções de aplicação financeiras disponíveis no Brasil atualmente e como esses investimentos podem ser classificados? Está vendo que está em negrito aqui? Então, esta é a pergunta da situação problema, e junto com ela tem algumas perguntas da unidade 1 também. E aqui no finalzinho eu coloco assim, ó: enviar o trabalho para a avaliação final do professor em um único arquivo em PDF. Tudo bem? Valendo um ponto, lembra que eu comentei lá no início? A unidade 1 vale 1 ponto, a unidade 2 vale 1 ponto, a unidade 3 vale meio ponto, e a unidade 4, meio ponto. Somando as 4 unidades, 3 pontos, mais a P1, que é a avaliação da unidade 1, das 4 primeiras unidades, que é a P1, que vale até 7, a somatória dos dois, que vale 10. Tudo bem? Olha lá. E aqui é os conteúdos que nós iremos trabalhar na unidade 1. Conceito de finanças, tipo de investimento, importância do investimento para a economia das organizações, análise de investimento empresarial, considerações econômicas, financeiras, considerações do ambiente empresarial, análise de investimento no contexto estratégico das organizações, o mercado financeiro e análise de investimento. Principais aplicações financeiras no Brasil, cálculo do retorno de investimento, renda fixa e renda variável. Lembra que alguém já perguntou? Lá, vai cair logo aqui na unidade 1, já tem o que é renda fixa e renda variável. E aí, logo em seguida, pessoal, eu também coloco um material para vocês, para ajudar a desenvolver este tema da unidade 1. Ok? Então, é aqui, finanças corporativas. Tem uma aula grátis aqui do YouTube, tá? Dá uma olhadinha. Acabei de verificar ela no início do ano. Desculpa. Para verificar se estão todas lá disponíveis também. Uma outra aqui também, olha lá, análise de investimento também do YouTube. Todas elas são coisas rápidas. Que um pouquinho mais de tempo que você vai perder são, olha lá, calculadora financeira aqui embaixo e noções básicas da HP12C. Se eu não me engano, essas noções básicas é menos de 30 minutos e a calculadora financeira talvez próximo de 1 hora aí, mas é um curso muito bom, muito prático. Quem já tem habilidade, parabéns. Quem não tem, não deixe de explorar esses dois endereços aqui, o último da unidade 1, que já está disponível para você também. Tudo bem? E aí eu tenho a verificação da aprendizagem. No final de cada unidade, vocês vão postar lá. Eu coloquei Google Forms aqui, mas pode ser o Excel, o Word aqui também, que você vai depois colocar no PDF também e disponibilizar lá. Ok? Ao final desta unidade, o aluno será capaz de entender os conceitos básicos de finanças, conceitos, tá? Finanças corporativas e análise de investimento, em que se inserem as empresas. Caso sua compreensão esteja abaixo do esperado, o aluno receberá o feedback
do conteúdo que precisava ser revisto. Então, pode ter certeza que com essa análise, por que a gente dá mais ou menos uma data também? Porque eu vou estar tentando o mais rápido possível dar o retorno para vocês também, que o aluno que não for bem neste retorno, ele precisa rever esse conteúdo também. Mas ó, outra coisa que eu diria para vocês, o aluno que geralmente assiste essa aula, Daltrino, nesse dia da sua aula eu tive um problema na empresa, não consegui assistir. Mas eu fui lá depois e vi o vídeo da aula, fiz as unidades, postei as unidades, você pode ter certeza que ele vai ter um bom conhecimento deste conteúdo e, por consequência, ele vai bem na avaliação também. Tanto é que vocês vão perceber que eu nunca escrevo prova, porque eu sempre digo para o aluno que a prova e a avaliação têm uma grande diferença. Prova é para você testar o aluno. E aqui na faculdade a gente testa o conhecimento, ok? A gente faz uma avaliação, e a avaliação ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ela é importante, é necessário, e quantas vezes você faz uma avaliação e não vai bem, você retoma o tema, você estuda novamente, e numa segunda possibilidade você vai bem. Qual é essa segunda possibilidade? Talvez seja P1, seja P2, que você já fez cada uma das unidades, já pôde fazer as atividades, já pôde ver, avaliar e verificar como foi o seu andamento. Tudo bem? A unidade 2, então você vai ver que todas as unidades ela tem mais ou menos essa estrutura. Ok? Tem o título, tem o objetivo, tem o conteúdo, tem o material para auxiliar, tem uma atividade que o Daltrino vai postar para vocês vão refazer, vão entregar, vai ter o feedback como foi, e assim a gente vai andando durante o semestre. Então, a segunda unidade são técnicos de gestão, tem os objetivos dela também, o pré-requisito dela sempre a unidade anterior, o que é a situação, o problema, o que é, olha aqui, elaborar um fluxo de caixa, a gente vai aprender como calcular e como desenvolver o fluxo de caixa. Então, aqui, olha lá, elaborar um fluxo de caixa para cada um dos projetos, representar os cálculos pelo método payback, olha aqui, está aqui, tomar a decisão qual o melhor projeto para a empresa e por quê, considerando uma taxa de atratividade de 10% ao ano, calcular os 2 projetos pelo VPL e tomar a melhor decisão para a empresa e por quê. Você, como gestor financeiro, deverá explicar para a sua diretoria qual a diferença entre os 2 modelos, payback e VPL. Então, aqui, tem inclusive na parte conceitual, a gente compara qual a diferença do payback para o VPL, para o TIR também, e você, como gestor de empresa, vai explicar para a sua diretoria qual a diferença entre um modelo e o outro. Olha que legal, muita coisa prática que você vai fazer, e vai colocar aqui também, e vai depois postar num PDF, sempre manuscrito, pessoal, o material, por quê? Não é para não copiar Ctrl+C, Ctrl+V, encher linguiça também. Então, é um material bastante prático, bastante objetivo, que você vai calcular, vai analisar, vai te dar seu retorno também e colocar em PDF. Tudo bem? Bom, e aí tem o conteúdo, ó, o conceito de fluxo de caixa, o que é um fluxo de caixa relevante, projetos únicos e concorrentes que a gente vai aprender, o que é payback, VPL, TIR, tá vendo? Ó, a comparação entre o payback, o VPL e o TIR também, e o material para auxiliar também, que todo já foi verificado no início desse ano, está todo ele disponível lá no YouTube também. Porque é a verificação que vai acontecer e o feedback, que é o retorno que a gente vai dar para cada uma delas. Tudo bem? Terceira unidade de aprendizagem, que é o efeito da inflação na gestão e análise de investimento, que tem os seus objetivos, tem o pré-requisito, que é a unidade anterior, tem a situação, problema também, que, olha lá, que está em negrito aqui, ó, elaborar um fluxo de caixa para a situação, qual o valor do VPL, aceita-se esse projeto pelo VPL? Então, você, como gestor financeiro, vai dar o seu veredito. Aceito, se você aceita, justifica o porquê. Se não aceita, o porquê que não aceita. VPL, valor presente líquido. Tudo bem? Então, tudo coisa muito prática para a nossa disciplina, para o nosso curso de gestão financeira. Ok? Tem o conteúdo aqui, ó. Conceito de inflação, a importância considerada da inflação na análise de investimento, valores nominais e valores reais. Tem uma fórmula de Fischer aqui, não sei se alguém já viu em algum lugar de finanças aí que vocês fizeram algum curso aqui, mas é uma fórmula bastante interessante, que é uma matemática, que a gente vai aprender como calcular. Eu sempre volto a repetir para o aluno, não precisa decorar nada. Você precisa saber como aplicar e aplicar corretamente. Tudo que você precisar de fórmula, tanto na avaliação quanto nas nossas aulas, ela tem disponível para você, tem no livro, onde você precisar. Tudo bem? Então, olha lá, fluxo de caixas nominal, fluxo de caixas reais, ok? Uma abordagem contingencial da adoção do fluxo de caixas reais e fluxos nominais,
e também um material para auxiliar este conteúdo dessa unidade 3, a verificação, o feedback também. Então, vocês percebem que é mais ou menos padrão as unidades de aprendizagem. A quarta unidade é o efeito da depreciação e do imposto de renda na gestão e análise de investimento. Geralmente, até essa quarta unidade é onde nós vamos trabalhar a P1, ok? Um pouquinho antes da P1, tudo bem? O objetivo dela, o pré-requisito, a situação, o problema também, que é dado que está em negrita aqui, que eu já postei para vocês também, ok? Olha lá, o conteúdo dela também na quarta unidade, a verificação e o feedback. A quinta unidade, quando ela vai acontecer depois da P1, antes da P2. Lembrando, a P1 é material da unidade 1, 2, 3 e 4, a P2, unidades 5, 6, 7 e 8, ok? E quem for fazer substitutivo é material do semestre. Bom, o que é o conteúdo da unidade 5? Substituição do equipamento. Também, qual é o objetivo dela, dessa unidade? Qual o pré-requisito? A unidade anterior. Situação, problema também. Está aqui em negrito, ó, com uma taxa de atratividade de 20% ao ano. Em que ano você, como gerente financeiro da sua empresa, deverá tomar a decisão de trocar essa empilhadeira? Ó, já estou trabalhando com equipamento. Vamos trabalhar com caminhão, com empilhadeira, com vários equipamentos aqui que você, como gestor financeiro, vai poder calcular e determinar em que momento é hora de substituir este equipamento. Que legal. Ok? Bom, vamos lá. Aqui já tem até um exemplo aqui que eu estou dando para vocês, depois a gente vai calcular também. Ok? Bom, aqui em seguida tem o conteúdo, verificação da aprendizagem e o lógico da treino vai dar o feedback também. A unidade 6, projetos industriais, qual é o objetivo, pré-requisito, situação, problema também. Tem aqui um pouquinho mais extenso, mas é uma situação, problema. Você vai calcular através de um quadro aqui, tá vendo? Já tem um exercício, igual a cervejaria, ó. Vamos especializar em cervejaria aqui, vamos abrir uma cervejaria, hein? Se alguém quiser ser sócio junto comigo, vamos abrir aqui, fazer um grupo aqui, para abrir uma cervejaria e ganhar dinheiro também. Por que não? Ok? É lógico que é um caso hipotético. Posso fazer degustação, professor? Oi, desculpa, fala. Posso fazer degustação. Desculpa, fala outra vez mais devagar. Eu posso fazer a degustação da cerveja. Ah, legal, pronto, olha lá. Já tem alguém se candidatando para fazer degustação, legal. Mas se alguém quiser entrar como investidor também, para saber se nós vamos ficar ricos e ganhar dinheiro nessa empresa, vamos lá também, aceitamos sugestão. Mas já tem alguém para fazer degustação, legal. Olha lá, bom, tem um conteúdo aqui que a gente vai trabalhar também dessa unidade, conceito de projetos industriais, investimento em capital físico, capital de giro, custos industriais, projeção de receitas e custos, aplicação das técnicas de análise de investimento e o material para auxiliar também aqui as noções também, ok? Bom, vai ter a verificação, é lógico, e o feedback para vocês. O sétimo e penúltimo capítulo, ou unidade de aprendizagem, que é decisões de gestão e investimento em condições de incerteza. Que eu sempre digo, qualquer investimento tem algum risco, concorda? Então, a gente vai aprender a trabalhar esses riscos também. Então, qual é o objetivo? Qual o pré-requisito? É sempre a unidade anterior. A situação, o problema também tem aqui para a gente poder calcular. Taxa Selic aqui, ó, tá vendo? Que a gente vai aprender a calcular aqui também, tá? Bom, tem um conteúdo aqui desta unidade de aprendizagem e um material para auxiliar o nosso entendimento também. A minha sugestão é que, se vocês puderem, antes de cada capítulo, dar uma olhadinha nesse material que eu vou auxiliar, dá ter pelo menos uma noção, um caminho que a gente vai trabalhar naquela unidade também. Ok? A verificação depois do feedback. E a unidade 8 e última, já estamos lá no meio do ano, ó. Já estamos quase em junho já trabalhando a última unidade, que é sobre programação linear para maximização de criação de valor através da sua utilização no estudo de decisões econômicas de investimento das empresas, que eu disse para vocês que nós vamos trabalhar uma ferramenta dentro do Excel chamada Solver. Muito legal da gente trabalhar também, que eu tenho todo, como chama o... quando tem um direcionador ali, tem um material para auxiliar vocês a fazer toda a programação linear também, muito legal, que vocês vão aprender, ok? Qual o objetivo dessa unidade de aprendizagem? O pré-requisito sempre a unidade anterior, a situação, o problema também aqui, ó. A proposta de investimento aqui de uma pessoa aqui, que vocês vão tomar a decisão como gestor financeiro, quanto ela deve investir no título A e quanto ela deve investir no título B, de forma que ela tenha maior rentabilidade. Olha que legal, você tomando uma decisão prática como gestor financeiro aqui também, usando esta ferramenta.
tem o conteúdo aqui dessa unidade, ok. Aqui mesmo eu coloco aqui também o solver aqui, que já tem aqui dentro dessa unidade, a verificação, o feedback que eu vou dar para vocês também, ok? E aqui no finalzinho, na penúltima e última página, penúltima e última, não sei se alguém deu uma olhadinha lá, eu tenho um cronograma de cada uma das unidades. Olha lá, dia 23/2, que foi terça-feira passada, foi a apresentação do semestre, a plataforma digital pela faculdade, a semana toda. Hoje, dia 2, a apresentação é a unidade 1. Já são 9 horas, acho que eu já falei demais hoje, ok? Já faz 1h30 quase que eu estou falando, né? Então eu não vou conseguir falar aqui a unidade 2 também, que vocês perceberam que eu estou meio sem voz também. Mas uso água, mas vamos lá. Então, já está programada também para o dia 9 a unidade 1. O dia 16, dia 23, unidade 2. Então, se não der nenhum problema, né, na pandemia, que seja, mesmo que der na pandemia, aula virtual, remotamente, a gente vai conseguir fazer. Talvez a gente consiga programar essas unidades. Vocês perceberam que todas as unidades, até a 4, eu tenho pelo menos 2 semanas para trabalhar. Tudo bem? Então, com exceção da 1, que hoje eu acabei fazendo a apresentação do plano, a apresentação minha também, a gente perde um pouco mais tempo, mas a partir da unidade 1, que é a semana que vem, as coisas ficam mais dinâmicas e mais rápido, com tempo maior, para a gente poder entender o que é essa disciplina, o que são os conceitos, como eu vou trabalhar a parte prática também, e o tempo para vocês resolverem essas questões também, que a gente vai disponibilizar lá para vocês também. Tudo bem? Geralmente eu não disponibilizo conteúdo para vocês resolverem antes de eu trabalhar aquela unidade. Então, se alguém tentou lá na unidade, no AVA, você vai perceber que o que vocês têm para fazer da unidade 1 não está livre ainda. Por quê? Porque eu não trabalhei a unidade 1. Depois que eu trabalhar a unidade 1, eu vou disponibilizar na porta próximo das 21 horas, que é quando a gente consegue já trabalhar a questão conceitual. Aí já fica disponível para vocês. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Tem a data também, ó, da P1, que vai ser dia 27/4, ok? E aí eu já tenho, ó, logo depois da P1, na próxima hora eu tenho vista da P1 e já trabalho a unidade 5. No dia 11/5 também trabalho a unidade 5. Se vocês perceberam, a partir daí eu só tenho uma semana para trabalhar a unidade 6, uma semana para trabalhar a unidade 7, uma semana para trabalhar a unidade 8. Por quê? Na outra semana já é a P2, no dia 15 é vista de prova da P2, ok? No dia 24/6 é prova substitutiva de São João, não esqueça, tá? Pode vir com a bandeirinha da festa junina, e a gente pode estar tomando quentão, batata quente aqui também, tudo com festa junina, nem que for virtualmente, ok? Dia 29 é questionamento da nota da substitutiva, e dia 30/6, que é um dia depois do dia de São Pedro, que é 29/6, é o encerramento do semestre, tá? E oficialmente julho é férias tanto dos professores quanto dos alunos também. Então, tudo nós devemos encerrar no dia 30/6, que é uma quarta-feira. Por que eu não coloquei terça? Que terça é o dia da nossa aula. Porque eu preciso combinar aqui as terças-feiras com as nossas substitutivas, que não será na terça, que será numa quinta, e o encerramento do semestre, que é numa quarta e não é uma terça. Ok? Porém, olha lá, o questionamento da substitutiva é dia de São Pedro, tá? Dia 29/6, que é uma terça-feira. Tudo bem? Dúvidas, questionamentos? Aproveita que hoje é dia. Posso parar de compartilhar esse conteúdo ou alguém quer voltar a algum questionamento deste conteúdo? Não? Bom, vou parar. Se precisar, depois a gente volta. Então, voltando aqui. Agora eu vejo, olha lá, pelo menos vocês aqui na plataforma. Agora vocês estão me vendo, não só o conteúdo, é isso? Sim. 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 Pessoal, vamos lá. Agora a palavra está com vocês. Questionamentos, dúvidas, alterações. Fique à vontade para vocês falarem. Não quero só eu falando também. Gosto muito da participação de vocês. Professor, Oi. bom, eu acho que ficou bem explicado toda a sua forma de trabalho, mais ou menos a metodologia, né? Eu acho que
não vou falar pelos demais, mas por mim, assim, neste momento, acho que não tem nenhum questionamento, só quando começar a matéria mesmo, que aí vão ter muitos. Bruna. Mas, de momento, eu acho que não tem muito o que questionar, né? Porque foi só uma explicação mesmo, a matéria é bem legal. A matéria, do meu ponto de vista, bem interessante, e espero que seja um ótimo semestre e bastante aprendizado para todos nós. Legal, obrigado. Por mais que ainda estamos, né, em casa, não sei se a gente vai voltar, se não vai voltar, como que vai ser, mas, né? Legal. É outro parecer que é importante você tocar nesse assunto, Bruno. Obrigado pelo seu parecer, isso é muito importante para a gente saber também. É o que você falou, nós passamos uma geral hoje, o que a gente pretende trabalhar. Mas só a gente sentir no dia a dia que vai aparecer as dúvidas. E aparecendo, Bruna e todo o grupo, sinta-se bem à vontade para questionar, para perguntar, para a gente alterar também. Eu me lembro que nessa turma, como só tem vocês, não tem nenhuma outra turma junta também, e eu me lembro que o representante, que por acaso chamava-se, era a Ariana e a Bruna também, viu, Bruna? Não é você esse ano é o Venâncio e a Bianca, não é isso? Mas aquele semestre passado era a Bruna e a Ariana também. Ela já é da Trino, são 5 horas da tarde, eu não sei se a gente vai conseguir postar. Você consegue prorrogar até o final de semana essa atividade? Gente, o objetivo, eu acho que a gente precisa cumprir alguns horários e cumprir alguns cronogramas, porque uma em seguida da outra já tem outra unidade. Mas dá para fazer isso, gente, sem medo de ser feliz. Alterei, a maioria dos alunos conseguiram postar até domingo à noite e pronto, vamos ser todo mundo feliz. Mas a gente se comunicando e a gente falando também. Então eu passo um cronograma para vocês vão perceber, mas não é aquele cronograma tão rígido também que a gente não possa alterar. Mas sempre é importante o aluno ter em mente também, que se eu ficar levando com a barriga, quando chega no final do semestre, eu vou estar com um acúmulo de atividade. E essa é a minha preocupação, não só como professor, como coordenador, que eu já disse para vocês que eu deixei cada professor à vontade para trabalhar suas disciplinas. Por quê? Por exemplo, algum professor trabalha com projeto e ele vai acumulando atividade A1, 2, A3 e A4, ele só pede, na véspera da P1, a atividade 1, 2, 3 e 4, e valendo 3 pontos. E o aluno não consegue fazer, o aluno levou com a barriga, o aluno acumulou, e isso é ruim para a disciplina, é ruim para o andamento, e a metodologia não fica boa, não só para o professor, como para o aluno também. Ok? Então, legal, mas é bom. Falando da pandemia que você comentou, mas que ninguém perguntou, mas vamos lá, e como coordenador eu vou dizer para vocês. Vocês estão percebendo que essa semana e esses dias, as coisas estão ficando um pouquinho pior aí na saúde, nos hospitais, no número de morte também. Se você perguntar, eu da Trino, como pessoa física, eu acho difícil a gente voltar esse semestre. Mas a faculdade quer voltar muito com algumas atividades presenciais. Por quê? Porque alguns alunos querem voltar. Então, os alunos querendo voltar, a faculdade quer atender esses alunos. Mas eu acho que a gente vai voltar com algumas atividades, com todas as precauções, medida de temperatura, álcool gel, limpeza, sala com distanciamento de 1,5 m, então com todos os protocolos de segurança, mas eu acho difícil voltar às aulas e tudo. Então, algumas atividades, talvez pontuais, possam voltar como atividades do NEI, atividades do NDE, do ENAD, atividades esporádicas assim poderão voltar. Mas eu acho que a nossa aula de gestão financeira, eu da Trino lá, eu acho difícil esse semestre. Talvez até o meio do ano, se acelerar as vacinas aí, e a gente continuar num ritmo, continuar não, fazer um ritmo acelerado, porque não está no ritmo acelerado a vacina, ok? Mas que passe a ter um ritmo acelerado, que no meio do ano boa porcentagem das pessoas tenham sido vacinadas, talvez no segundo semestre a gente consiga voltar com uma certa maior certeza do que agora. Mas esse primeiro semestre eu acho difícil, que nós já estamos aí no mês de março, ok? E com a coisa complicada. Talvez o governo mude alguma coisa também e a faculdade segue os protocolos do Estado e que talvez ele queira até passar por uma fase roxa também, que é praticamente um lockdown aí também que outros países fizeram também, talvez o Brasil faça e o Estado de São Paulo também faça. Mas isso são hipóteses também, mas é importante questionar também. Ok?
Mais algum questionamento? A Thalita queria falar, né, Thalita? Não, professor, tá certinho. Na prática, a gente grita socorro. Isso mesmo. Sinta bem à vontade. A gente só quer fazer formatura, professor. A gente só quer fazer formatura presencial. Então, você sabe que nem a formatura é presencial, né? É remota também. Não, até a gente terminar nosso curso, vai ter formatura. Vai ter formatura, só que ela é remota. Isso, o ano passado mesmo eu participei como coordenador e o aluno levantava o bracinho dele à direita, remotamente, e falava, eu juro. Mas ele tinha que falar. Mas por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Ah, sim, mas é isso que a gente estava falando, que a gente comenta no grupo, que a gente quer que tudo já esteja mais tranquilo para a gente conseguir fazer uma formatura decente. Sim, que seja presencial, né? Dar aquele abraço gostoso em todo mundo, né? Depois da vacina, sim, acho que é o que nós esperamos, verdade. Mas já o semestre passado já foi virtual e desse semestre já está marcado para a semana que vem, virtualmente também. Ok? Mais alguma pergunta, questionamento? Eu tenho uma pergunta, professor, se o senhor me permite. Lógico. Professor Datrino, a Campus Sales em si, na realidade é uma pergunta mais curiosa. Existe alguma pesquisa sobre como foi o índice de desenvolvimento do aluno da pandemia para cá? De desenvolvimento do conteúdo tem de cada disciplina de cada professor. Não, eu digo assim, eu digo o desenvolvimento do aluno, né? Nós queremos entender que, pelo menos eu da minha parte, como foi o desempenho geral do aluno nessa questão de pandemia, porque assim, nós somos um curso de formato presencial, nós entendemos que devido a essa pandemia, todos nós tivemos que nos adaptar da melhor forma possível, mas como foi o rendimento do aluno durante essa pandemia? Existe uma pesquisa por parte da Campus Sales dizendo se o desenvolvimento do aluno caiu, tudo indica que sim. Existe alguma pesquisa sendo feita ou algo assim do gênero, ou a Campus Sales não se preocupa com isso? Não, ela se preocupa muito com isso. Agora, eu diria o seguinte, Édipo, na verdade, o semestre passado, nós começamos a avaliar pelas disciplinas, o número de desistência de aluno e a nota de cada uma das disciplinas. Só que muitos professores têm nos questionado, nós como coordenadores também, que às vezes se você fizer uma avaliação presencial, daria um resultado diferente de uma avaliação virtual, vocês concordam? Então, talvez este resultado da avaliação, dizer que o aluno tirou 9 e 10, ele teve um bom aprendizagem, mesmo que remotamente, talvez não é a realidade, ok? Agora, percebe? Agora, existe uma equipe nova na Campus Sales, e que ela está mudando, inclusive, e que eles vão fazer levantamentos desde o início da pandemia até agora, e eu preciso verificar com a direção se neste levantamento inclui também a qualidade do aluno, se ele melhorou, ele evoluiu, ou se ele regrediu a aprendizagem também. Juro que eu estou notando aqui já, Ed, e vou verificar com a direção também. Tudo bem? Perfeito, professor. Mas é uma boa pergunta, viu, Ed? Não, porque eu acho que o interessante, pelo menos eu digo por mim, né? Não sei dizer por todos. Eu acho que o intuito, por mais que a vilã da história seja a pandemia, eu acho que o intuito era que todos nós, como a Bruna disse, né, queríamos que tudo fosse físico, né? Não só pelo calor humano. Eu acho que, e eu digo por mim, que eu acho que o aprendizado no formato presencial é muito mais aproveitável, muito mais rentável do que no EAD. Sim, concordo, Ed. Eu diria para você que eu, logo no início, que aconteceu a pandemia, que foi também em março, né, mais ou menos um ano atrás, mais ou menos daí 30 dias, 40 dias, 50, eu comecei a trabalhar com esta plataforma e eu me adaptei bem e eu consegui fazer, acho que, um bom trabalho junto com os alunos. Mas nós sabemos também de alguns professores que tiveram alguns problemas com a plataforma, alguns problemas com o conteúdo, alguns problemas que o aluno ficou ali perdido, não conseguiu acompanhar. Então, isso é verdade, ok? Mas realmente é bom considerar isso, e eu estou anotando aqui e vou levar para a direção, ver o que a gente consegue dar de retorno para vocês. O Venâncio levantou a mãozinha, fala, Venâncio. Obrigado, professor.
Tá conseguindo me ouvir? Tô. Então, professor, com relação ao que o Édipo falou aí, eu estava pensando, eu acredito que se for feita uma análise aí para saber o desempenho de cada aluno, vai ser uma análise cega de qualquer forma, sabe por quê? Você presencialmente, né, até hoje, até entregando os alunos, mas estou dizendo assim, de mim, Venâncio, presencialmente você consegue ter uma avaliação diferente do que você tem em casa. Por quê? Em casa você tem vários outros recursos que você não teria presencialmente. Alunos, por exemplo, Sim. tá tirando 5, 6 em sala de aula, tira 9, 10 em casa. Eu me beneficiei de algumas coisas desse tipo, em relação à pesquisa, e algumas coisas que tá na correria, até porque se eu estudasse na faculdade era um pouco diferente, né? Porque para estudar em casa a gente tem que sair do serviço, chegar na correria, liga o computador às pressas, já está cansado no último estágio. Então, às vezes, para você antecipar alguma coisa, você abre formas de pesquisa para tentar te auxiliar, o que não teria na faculdade. Então, eu acredito que se for ver fazer uma análise aí, é capaz que o desempenho do aluno foi crescer do que propriamente diminuir por conta disso. Exatamente, mas é isso que nós, professores, comentamos, inclusive junto com a direção, que se você pegar as notas do aluno depois da pandemia, quem fez as provas foi muito melhor do que na presencial. Você pode dizer que a aprendizagem dele melhorou então, porque a nota dele foi melhor? Não dá para ter essa certeza, entendeu? Então, às vezes, a relação da nota hoje na pandemia é diferente de você aplicar uma avaliação presencial. Então, isso eu concordo realmente, Fernando. Agora, outra coisa que a faculdade tem percebido, que já tem feito essa análise, de que ela perdeu uma boa porcentagem dos alunos também. Então, muita gente acabou desistindo também, que é uma pena, porque o mercado cada vez mais está exigindo, só que a gente nunca sabe, cada pessoa tem uma situação. Às vezes a pessoa tinha entre ele pagar a faculdade e ele comer, ficou sem emprego, ele vai comer, lógico. Então, não dá para sacrificar o aluno e dizer, não, foi culpa dele por ele estar desistindo. Foi algum problema que ele teve, ele não conseguiu continuar. Isso realmente a faculdade já fez. Mas vamos verificar em termos de conteúdo. Thalita, você quer falar alguma coisa, né? Isso. Professor, por exemplo, no meu caso, eu estou em home office desde quando começou a pandemia. Se fosse para ir presencial do meu serviço para a faculdade, eu conseguia chegar a tempo. Da minha casa para a faculdade já não conseguiria. E nesse intervalo, eu paro de trabalhar às 18. Aí, das 18 até começar a aula às 7h30, eu consigo abrir a plataforma, consigo dar uma olhadinha no... Se você tivesse que sair daí da sua casa para ir para lá, você não conseguiria chegar às 7h30. Eu perderia esse tempo de olhar a plataforma, olhar o material. Acho que é um tempo a mais. Bônus. Então, é isso que eu acho, Thalita e Venâncio. Tem aluno que se adapta bem. Eu já falei para vocês que eu fiz 2 cursos online também, que a gente tinha aula uma vez por mês, o sábado, o dia inteiro. Os 2 cursos que eu fiz de tecnologias ativas realmente foram online. E a gente tinha uma vez por mês uma aula ao sábado. Mas tinha muita atividade, muita leitura, só que eu gostava de ler. Eu fazia as atividades, eu postava, eu fazia com o trabalho em grupo, todos os professores, todo mundo era comprometido. Então eu diria que a gente aprendeu muito. Mas cada pessoa, cada aluno tem um comportamento diferente. Não só comportamento, como às vezes questão de tempo. Eu me lembro do ano passado, um mês que falava assim, Daltrino, eu trabalho, a minha empresa exige que eu faça pelo menos 2 horas extras. Eles não pararam na época da pandemia. Eu chego em casa, eu preciso cuidar dos meus filhos, a minha esposa trabalha à noite, então você percebia, ele reinvertia com a esposa. Enquanto ele trabalhava, a esposa estava cuidando dos filhos e vice-versa. E ele tinha 3 filhos pequenos. Você vai sacrificar e dizer que ele é culpado por não conseguir acompanhar? Então, eu falo, eu tenho que fazer nas horas de folga, eu tenho que fazer no domingo, mas ele tinha uma vida bem sacrificada. E era corrida. E ele falou, não vou desistir também. Mas ele tinha perseverança também, que a gente tem que levar em consideração também. Mas cada pessoa é de um jeito. E cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa consegue administrar o seu tempo diferente também. Quando eu digo para vocês, esses 2 cursos que eu fiz também, eu já tinha parado as empresas, concorda? Eu já tinha me aposentado da empresa, eu estava só na faculdade, então eu consigo administrar também. E eu tenho também uma família que todo mundo é professor, todo mundo se ajuda, em termos de tecnologia, em termos de atividade, de trabalho, de livros também, então isso ajuda, entendeu? É uma característica, um comportamento diferente. Então a gente tem que levar em consideração isso também, né? Ok?
Mais algum questionamento? Senhores profissionais de finanças? Deixa eu olhar as palavras aqui, senão eu não consigo falar. Não? Nenhum questionamento? Já falei quase 2 horas. Professor, tá me escutando? Oi, oi. Vamos lá. Paula, né? Tudo bem, Paula? Isso, Ouça. professor. Assim, eu falando por mim, assim, eu acho que por ser o meu primeiro curso superior, e eu já engatei logo após completar o ensino médio, eu acho que a questão da pandemia, ela prejudicou um pouco, porque, assim, eu nunca tive esse contato com a avaliação mesmo presencial na faculdade. Então, eu acho que, assim, na hora que voltar, acomodou muito no EAD. Então, assim, no EAD a gente tem, igual o Venâncio mesmo falou, a gente tem outros recursos, a gente tem pesquisa, a gente tem um caderno, a gente faz as nossas anotações de cada aula, então, assim, a gente pode dar uma olhada. Então, assim, na hora que voltar mesmo o presencial, a avaliação vai ser muito, uma coisa muito assustadora, porque, tipo, em Talvez casa vocês era de vão um ter dificuldade. isso, em casa de um jeito, então assim, como a gente não teve acesso, porque logo quando a gente iniciou, a gente já veio pro EAD, então como a gente nunca teve acesso, bom, falo por mim, eu acho que vai ser muito difícil quando Não, voltar legal. o presente. Paula, eu acho que isso é verdade, Paula. Mas uma coisa que nós, coordenadores, já vimos comentado esses dias, inclusive, também, que vamos dizer que a pandemia até o meio do ano acaba, no segundo semestre vocês vão estar no quarto, vocês voltam presencial. Se voltar presencial, Paula, temos que ter uma grande adaptação de todo o sistema. A aula não será mais como era lá em Lousa, do jeito que era, concorda? Talvez a gente faça um combinado da aula presencial com essas atividades remotas. A avaliação, do jeito que era também, Paula, dificilmente será também, concorda? Então, eu acho que nós, professores, temos que estar preparados para uma adaptação também, porque não é o que você falou. Se voltar do dia para a noite, pronto, agora acabou, agora você vai sentar lá os 5 dias na sala de aula, você vai ter aula, você vai ter prova presencial. E um aluno que você mesmo que entrou, acho que quando você entrou, você teve aula 30 dias e já saiu, não foi isso? Ah, não, você teve um semestre, vocês estão no terceiro? É isso? Eu acho que não chegou a ser nem... Não, o primeiro módulo foi... Até o carnaval, né? Isso, mas o primeiro módulo de vocês ainda foi lá em 2018, segundo semestre, que não estava em pandemia, concorda? Não, 2020, professor. Nosso curso são 4 semestres. Começou no começo do ano passado. A gente estudou janeiro de 2020. Vocês começaram em janeiro, fevereiro, né? Sim. Quando foi em março já parou, só teve um mês, tá certo. Então, confundiram que quem está no quarto, que ainda teve um semestre de aula presencial. Não é o caso de vocês, tá certo. Bem que a Paula falou, ela saiu direto lá do segundo grau, né, Paula? Já entrou na faculdade, assistiu aula um mês e parou, não teve uma prova presencial, né? Todas elas online. Por isso que eu falo, se voltar presencial, vai ter dificuldade, com certeza. Mas, Paula, fica tranquilo, porque todo mundo precisa se ajudar nesse momento. E ninguém está aqui para ser carrasco de ninguém, nem coordenador, nem professor. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar também se voltar. Ok? É verdade, professor. Mas só tenho a elogiar a sua matéria, o seu conteúdo já só nessa visão geral eu já gostei bastante. Então, assim, só tenho a elogiar a sua organização mesmo. Legal. Espero que a gente consiga chegar assim até o final do semestre. Mas eu me lembro, Paula, é importante o parecer de vocês, que semestre passado também foi a turma que mais, nossa, eu falava, gente, eu tô louco para chegar terça-feira, para voltar. Então, assim, aquela coisa que você gosta de estar com a turma, estar conversando, estar ensinando alguma coisa, estar aprendendo com eles também. Não é, Venâncio? Hoje eu já aprendi até coisa com o Venâncio, tá vendo? A gente aprende com essa nova geração aí, isso é legal, ok? E fazer um bom trabalho que seja satisfatório e não seja aquele desgaste de terça-feira, eu vou para a aula do Datrin, aquela coisa chata. Não, vamos fazer uma coisa legal, ok? Mais alguma coisa? Senão nós encerramos, gente, que eu já estou aqui. Estou com fome, inclusive, também. Estou cheirando, eu estou sentindo, sabe que eu trabalho aqui. Então, na verdade, é assim, os filhos já casaram, foram embora. No apartamento com 3 dormitórios, lógico, um dormitório virou escritório, né? Mas eu tenho a janela aqui que eu sinto o cheiro da janta da vizinha. E uma hora dessa é uma tentação, não é? O cheiro subindo aqui pela janela e eu aqui falando com vocês aqui. Legal. Posso encerrar a gravação, então?
Pode, professor. Eu vou sair também, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Na próxima terça-feira, a gente já inicia com a unidade 1, e aí a gente já tem atividade. E conforme for surgindo qualquer dúvida, Venâncio, Bianca, sinta bem à vontade. Você tem meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp. Sintam bem à vontade para a gente estar fazendo um bom trabalho que seja produtivo para todo mundo. Ok? Eu vou encerrar, mas eu vou deixar a plataforma aberta, porque caso alguém tenha dúvida, eu só vou fechar às 10 horas, que é o que eu combino sempre com os alunos meus. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, boa semana, e qualquer dúvida, mesmo como coordenador, aproveite esse espaço e questione também. Ok? Eu vou encerrar a gravação aqui também. Então, parando, ok? Parar a gravação.